Câmara, no Senado e assim por diante. Financiamento de campanha, financiamento público ou não, é outro tema que gera polêmica e que deve estar na pauta dessa reforma, não é isso? E gera muito polêmica. Muita polêmica porque inúmeros deputados e senadores acreditam que isso não vai fazer com que as campanhas se tornem mais baratas, nem mais seguras, nem que haja menos corrupção e ilícito nas campanhas políticas. Mas é uma questão que eu reputo aqui, eu quero fazer a minha defesa, não é o pensamento geral do meu partido, mas nós, mulheres, temos muito mais dificuldade de conseguir recursos para as nossas campanhas. Isso é uma coisa real. Há uma dificuldade enorme, porque os homens trabalham e são mais afetos a questões econômicas. As mulheres são mais afetas a questões sociais. Nós estamos mais na educação, nós estamos mais na assistência, nós estamos mais trabalhando em áreas que não são áreas que detêm recursos financeiros. Então, como nós não trabalhamos muito na área econômica, são poucas as mulheres que estão na área econômica, nós temos mais dificuldade para conseguir recursos para as nossas campanhas. Portanto, financiamento público de campanha para as mulheres, eu acredito que seria muito bom. A senhora tocou num assunto interessante, ainda mais agora, março se comemora o Dia Internacional da Mulher e a participação da mulher na política é um tema recorrente desse período, né? Verdade. Nós temos agora uma presidenta na presidência do país, né, governando o nosso país. Nós temos 12 senadoras nessa legislatura, formando uma bancada, acho que a maior que o Senado já teve, a bancada feminina. Qual é o balanço que a senhora faz disso? Uma expectativa positiva? O que muda na política com essa presença feminina, assim, marcante? Bom, nós estamos nos colocando, nós mulheres, estamos nos colocando em todas as áreas da atividade humana. E é inquestionável que na política a gente também detenha o espaço do poder. É um espaço muito pequeno. Como você disse, nós somos 12 em 81. Somos muito poucas. Como na Câmara de Deputados também, é ínfima a correlação de forças entre as mulheres e os homens na Câmara. 8% nessa legislatura. Então é muito pouco. O que eu quero colocar é que o país se faz com homens e mulheres. Se as mulheres são até a maioria da população brasileira, não tem como o sentimento da mulher, a ideia da mulher, as propostas que as mulheres têm e principalmente o olhar que elas têm para o mundo não seja contemplado. E a luta tem que ser essa, tem que facilitar a vida das mulheres. Eu, por exemplo, tenho uma proposta de lei que diz o seguinte, que os partidos políticos terão uma participação maior no fundo partidário se tiverem um número maior de mulheres eleitas. Porque hoje a gente fala assim, não, tem que ter 30% de mulheres candidatas. Quer dizer, posso colocar a Joaninha, Mariazinha, qualquer um que eu queira, sem ter nenhuma expectativa de que elas possam se eleger. Agora, se a gente amarrar uma porcentagem do fundo partidário, que os partidos só vão receber, se realmente elegerem mulheres, eu acho que assim a gente motiva o partido, a trabalhar um pouquinho mais pelas mulheres. É interessante. E esse tipo de proposta acha que vai para a pauta da Comissão de Reforma Política? Bom, a gente está lutando para isso. Eu não vi na pauta, a primeira pauta que está saindo é a questão feminina, a questão de gênero. Mas tenho certeza que nós, as 12 mulheres aqui, vamos lutar para isso, para que essa questão seja também incluída na pauta de negociações. E o eleitorado brasileiro, né? Porque a gente tem uma população de 1% maior de mulheres do que de homens, e, no entanto, a eleição das mulheres ainda é muito tímida. São os problemas que a senhora falou, como captação de recursos para a campanha, pouco estímulo do partido político no apoiamento dessas candidaturas, ou também a eleitora não confia, não acredita? O que é que acontece nessa relação entre candidato e eleitor? Eu acho que são mais ou menos as duas coisas. Uma é essa questão externa e a outra questão de foro íntimo das mulheres. Nós todas temos casa para cuidar, filhos para cuidar, e não temos ainda, não é isso da cultura do nosso país, a participação efetiva do homem nos trabalhos de casa, no cuidado com os nossos filhos. E então a mulher tem que se suplantar. Ela tem que trabalhar fora e trabalhar em casa também. E ela acha que a política vai deixá-la muito exposta, muito fora do seu reduto. E acho que muitas têm um pouco de receio de enfrentar esse mundo que é tão aberto, tão desprovido de privacidade, e as mulheres têm um pouco de receio disso, acredito eu.
Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos aqui conversando com a senadora Marisa Serrano sobre reforma política e também sobre a participação da mulher na política brasileira. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. E se você quiser falar conosco, dar sua opinião, ou mesmo assistir trechos desse ou outros programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.